Paola, você ficou muda agora no final. Opa! Então, agora eu passo a palavra então para o nosso superintendente, Mário Deconto, que vai trazer uma saudação inicial para vocês. Boa tarde, Mário, seja bem-vindo. Boa tarde, Paola, boa tarde a todos aqui presentes. É uma alegria hoje estar aqui para falar sobre o nosso programa Unicescope, né? E acho que para iniciar a nossa fala, vamos falar um pouquinho sobre... Oi? Estão me ouvindo? Tem uma travada aqui, tá? Ok, perfeito. Então, para iniciar a nossa fala de hoje, né, sobre o programa Unicescope, sobre as mudanças, né, que foram feitas no programa, eu vou falar um pouquinho, né, foi me pedido para falar um pouquinho sobre a origem, né, do Unicescope, né, como ele surgiu, e um pouco também sobre o que a gente está promovendo essas melhorias no programa, né? Então, o programa Unicescope, ele surgiu em 2006, né, dentro do Sescope Rio Grande do Sul. E qual é que era a ideia, né, quando ele surgiu? Era realizar convênios com instituições de ensino superior, né, focadas na questão em cursos, né, de pós-graduação, lato sensu, né, especializações em cooperativismo. Era uma demanda muito grande que havia, né, das cooperativas, e aí então se estabeleceu esse programa Unicescope com essa finalidade, né? Então, aquela resolução inicial, né, como ela era focada em cursos de especialização em cooperativismo, ela tinha uma série de requisitos, uma série de questões que eram colocadas que os cursos deveriam cumprir para poder fazer jus, né, então, as bolsas, né, que o Sescope, então, patrocinava, né. E dentro disso, né, dentro daquele inicial programa, nós, em 2006, ainda não existia a Scope, né, então, foi estabelecido esse convênio diretamente do Sescope com as universidades. Bom, com o passar do tempo, né, 2011 surgiu a Scope, né, nós continuamos, né, o Sescope Rio Grande do Sul continuou com os convênios com as universidades, então a Scope, ela tem essa finalidade, né, de servir como uma instituição de ensino superior que trabalha com a execução direta, né, de programas do Sescope Rio Grande do Sul, mas nós seguimos com os convênios com as universidades. E o que a gente percebeu, né, tem vários colegas aqui conhecidos, estou vendo, né, das instituições de ensino superior, é que de 2006 para cá ocorreu uma grande mudança, né, dentro do próprio cenário do ensino superior, né. Eu lembro que nós mesmos na Scope, nós tínhamos nossos cursos, né, de especialização em cooperativismo e a gente acabou migrando, né, mudando esses cursos, trabalhando muito com cursos, por exemplo, voltados à auditoria e contabilidade em cooperativas, gestão de pessoas em cooperativas, agora gestão de inovação em cooperativas, porque as demandas das cooperativas elas foram mudando, né? Mas o nosso Unicescope ele permanecia com essas regras, né, focadas somente, né, em cursos de especialização em cooperativismo. Então, o que vai ser explicitado um pouco melhor aqui, né, hoje na nossa live, é que o escopo do Unicescope ele foi aumentado, né? Então, a gente está trabalhando com a ampliação, né, do Unicescope, que antes ele era apenas para os cursos de especialização em cooperativismo e agora não. Ele vai abarcar outros cursos também, né, obviamente de interesse. E qual é que é o alinhamento, né, que a gente vai buscar? É buscar o alinhamento com o nosso programa RS Coop, né, 150 bilhões de prosperidade, né? Acho que muitos dos senhores aqui já conhecem, né, esse nosso plano, né, de desenvolvimento do cooperativismo gaúcho. Ele é um plano, né, que busca em 5 anos aí alcançar as cooperativas 150 bilhões em faturamento e tem outros fatores como aumento do número de associados, aumento do número de empregados, aumento da margem líquida das cooperativas e dentro disso, né, obviamente, nós temos aí recursos voltados para capacitação muito ligados a essa ideia, né, do RS Coop 150 bi. Então, nesse sentido, né, a ideia é que a gente então amplie, né, esse acesso, né, o programa então ele está sendo ampliado, por isso o Unicescope mais, né, e ele também se estabeleça numa parceria junto com a Scope, né. A Scope ela já tem
essa expertise, né? Então, como eu disse, ela nasce para a parte da execução direta do Sescope, e durante esse período ela já veio trabalhando com outras instituições de ensino superior também em parceria. Então, a gente vai detalhar um pouco melhor como é que isso vai funcionar, mas a ideia, então, é um novo normativo, né, que já foi aprovado, que amplia, né, o programa Unisescope e permite, então, a proposição de outros cursos, né, de pós-graduação alinhados a essa nossa estratégia, o RS Scope 150 bilhões de prosperidade. Então, era o que eu queria colocar aqui inicialmente, né? Então, que é uma ampliação, uma melhoria no programa, buscando atender às necessidades das cooperativas e também beneficia também as próprias instituições de ensino na medida, então, que amplia as possibilidades de oferecimento de cursos de pós-graduação para as cooperativas aqui do Rio Grande do Sul. Seria isso, professora Paola, fico aqui à disposição para mais esclarecimentos. Muito obrigada, professor Mário. E como o Mário falou, né, a gente já tem um programa de sucesso. Afinal de contas, ele foi construído em 2006 e a gente está em 2023. E o que a gente está trazendo aqui para vocês são aprimoramentos que a gente vai ver a partir do que a gente viu de mudanças nesse contexto que todas as instituições de ensino vêm passando. Então, agora eu vou convidar o Hélio Loureiro para trazer para a gente o porquê Unisescope RS+, né? Essas mudanças que estão por vir por aí. Olá, Hélio, boa tarde. Boa tarde, Paola. Boa tarde aos demais que estão na sala. Obrigado por terem atendido ao nosso convite. A gente está nessa fase de construção. E por que a gente chama de Unisescope+? Porque, na verdade, é uma melhoria daquilo que estava dando certo. A gente tem um projeto, um programa antigo, que respondia a algumas questões, como disse o Mário, num determinado momento do cooperativismo, respondia adequadamente. Mas agora, em função da entrada da virtualidade em campo, da gente aprender a trabalhar com novas ferramentas, novas tecnologias, a gente socializar todas essas questões, a gente chegou à conclusão de que a gente teria que olhar para o Unisescope, né, e pensar numa forma dele atender mais diretamente a necessidade do cooperativismo nesse momento. Então, a gente criou algumas questões que a gente quer trazer para vocês. Deixa eu passar adiante aqui. Então, quais são as principais mudanças nesse nosso projeto do Unisescope? Primeiro, a gente está trabalhando a questão do valor de bolsa. A gente olhou para o mercado, olhou para aquilo que a nossa resolução sobre bolsas atendia naquele momento, né? E olhamos então para o valor, vai haver alteração de valor, vai contemplar a realização de cursos à distância, que era uma demanda já recorrente de nossas cooperativas, inclusive dos nossos parceiros do Unisescope, para a existência de cursos à distância, mas a gente não tinha um normativo que permitisse isso. Então, vai contemplar também a possibilidade de realização de cursos à distância. Ele está extinguindo o limite de número de bolsas por número de associados, que era um clássico do nosso normativo anterior. A gente dizia assim, olha, até 100 associados uma bolsa, até 500 tantas bolsas, e assim ia, acima de 1.501, 7 bolsas. Isso a gente extinguiu, então, e agora a oferta passa a ser pela demanda regional, pela demanda das cooperativas da região, enfim, é uma outra realidade, até porque a gente vai estar trabalhando também com cursos à distância, o que nos permite, então, romper com esse limite de bolsas por número de associados de cooperativa. E a gente vai trabalhar, então, com a questão das novas temáticas e ênfases. Tá? A gente vai estar olhando para essas, entre aspas, linhas de pesquisa. Tá? A gente vai estar olhando para aquilo que é importante para o desenvolvimento do cooperativismo nesse momento, o que não significa que daqui a um tempo a gente tem a possibilidade, então, de publicar novos editais com novas temáticas, com ênfase em outros assuntos que a modernidade venha nos trazendo. Tá? Então, a gente ganha com isso dinâmica no nosso processo. É isto. Então, essas são as principais mudanças e a gente vai falar sobre isso hoje à tarde. Mas antes eu convido o Máximo, José Máximo está na sala, para comentar Sim. conosco assim um pouquinho de como a Scope vai atuar nesse novo, né, no nosso novo Unisescope, no nosso Unisescope+. Máximo, a palavra é tua. Olá, Hélio. Olá a todos que estão conectados conosco aqui. Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Muito obrigado por atender o nosso chamado de estar por aqui. É verdade, Hélio. Como foi colocado, nós temos novos desafios que são
identificados nas cooperativas, né? E a Scope terá um papel justamente nesse projeto, né? Que não tinha antes, mas é um papel justamente de atuar em parcerias com as instituições que pretendem, né? Apresentar projeto de bolsas, né? No sentido de que a gente consiga também fazer a avaliação da aderência das temáticas que estão sendo propostas, né? Hoje nós estamos aí possivelmente trabalhando com 4 temáticas, né? E hoje nós temos muita informação das cooperativas que nos permitem, né, através dos diagnósticos que temos trabalhado dentro das nossas áreas, principalmente a área de inteligência de dados, nos permitem canalizar, né, as ações de forma muito mais assertiva. E é isso que o nosso plano de desenvolvimento das cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul, o RS Coop, que o Mário comentou, e eu coloquei um link ali no chat, né, para quem quiser conhecer um pouco mais também. Nós temos buscado cada vez mais direcionar esses esforços todos, né, canalizar, né, todos esses esforços de forma que a gente consiga efetivamente trazer resultado para as cooperativas também, que estão cada vez mais, né, buscando o seu desenvolvimento, mas precisam ter alguns conhecimentos específicos que hoje são demandas do mercado ou demanda para o desenvolvimento das cooperativas. Então, as cooperativas nos sinalizam suas demandas, nós temos o conhecimento disso e poderemos cada vez mais atuar em parceria com as instituições de ensino no sentido de avaliar a aderência dos conteúdos, das temáticas, da realidade que as cooperativas vivenciam. Então, acho que vai ser muito importante nós trabalhar em conseguir avaliar as propostas que forem encaminhadas dos cursos, de forma que a gente consiga canalizar exatamente onde que estão as dores das cooperativas, né? Então, a estrutura curricular, o plano que está sendo estabelecido, né, para cada curso que está sendo proposto, a gente também vai ter uma avaliação de forma conjunta, para que a gente consiga efetivamente dar esse direcionamento, né, das capacitações para aquilo que é a demanda das cooperativas. Existe uma expectativa muito grande, né, das cooperativas, visto que se amplia essa possibilidade de estarmos atendendo, né, um volume muito maior de pessoas. E a Scope não quer ser a única em estar atendendo as cooperativas nesses temas ou nos temas do cooperativismo. Queremos sim ter a parceria das instituições de ensino, buscando cada vez mais, né, fazer esse esforço de calibrar os conteúdos para aquilo que é efetivamente a demanda das cooperativas. Então, esse vai ser o nosso papel e queremos atuar de forma conjunta, tanto eu, Paulo, que estamos envolvidos por aqui também, né, no sentido da gente customizar aqueles temas que efetivamente são apresentados como uma necessidade das cooperativas e que eles precisam se desenvolver mais. Então, a gente fica à disposição durante todo esse processo que se inicia nessa nova jornada e acreditamos que o Unicescope+, com certeza, vai trazer muitas oportunidades para todas as outras instituições de ensino que já são parceiras nossas e ainda outras que queiram passar a ser parceiras atuando junto conosco no Estado do Rio Grande do Sul. Seria isso, Hélio. Obrigada, obrigado, Máximo. Agora, Hélio, eu vou te convidar, né, para falar um pouquinho mais sobre esses spoilers que você trouxe, algumas mudanças que a gente vai ter a partir da nossa resolução e depois a gente entra nos editais propriamente ditos. Bom, boa parte das pessoas que estão na sala aqui conosco já vivenciam o Unicescope, né, porque tem convênio conosco. Então, nisso que eu vou apresentar, eu vou procurar fazer um paralelo entre como era e como vai ficar. Já inicialmente dizendo uma informação importante. Tá? A gente tem 4 instituições de ensino que apresentaram projetos durante a realização do nosso orçamento para 2024. 4 instituições encaminharam projetos, a gente contemplou um valor no nosso orçamento diante da resolução que a gente tinha na época, e agora a gente tem uma nova resolução, ela entra em vigor a partir de 1º de janeiro, então as regras serão diferentes, mas a gente vai atendê-los individualmente, explicar quais as possibilidades para a realização dos projetos, o fato da gente contemplar no orçamento um valor para determinado projeto não significa que a gente vai obrigatoriamente realizá-los, é só uma questão de planejamento, mas a gente vai dar todas as informações necessárias. Então, fiquem bem tranquilos quanto a isso. De modo geral, então, a gente vai conhecer o nosso Unicescope, que a partir de 6 de dezembro, o edital vai estar no nosso site. Então, no dia 6 de dezembro, portanto, daqui a 2 dias, a gente publica o nosso edital. Serão 2 editais que depois
A Paola, a Rafaela, o Arthur e a Rosângela vão poder comentar um pouco sobre isso. Mas, nesse momento, o importante é saber que a gente vai ter um edital para cursos EAD e um edital para cursos presenciais. Tá? E dia 6 eles estarão publicados no nosso site. Bom, Unicescope+. Ele possibilita a concessão de bolsas de estudos de pós-graduação lato sensu, especialização, em instituições de ensino superior credenciadas pelo Ministério da Educação. Então, isso continua sendo uma exigência. Para apresentar projetos para serem contemplados pelo Unicescope+, a instituição de ensino tem que estar credenciada pelo Ministério da Educação. E essas bolsas são concedidas a associados e empregados de cooperativas registradas e regulares junto ao sistema OCERGS. Então, as exigências básicas são essas. A cooperativa tem que estar registrada no nosso sistema e tem que estar regular, ou seja, ela tem que estar em dia com suas obrigações junto ao OCERGS, junto ao SESCOP, junto ao sistema cooperativo. Quem poderá ser os beneficiários? Tá? Então, basicamente empregados e cooperados de cooperativas, né, constituídas legalmente em situação de regularidade, e aqui entra uma questão que essa regularidade pode ser junto ao OCERGS, para aquelas cooperativas com sede aqui no Estado, né, mas também pode ser, de modo geral, junto à Organização das Cooperativas Brasileiras, porque a cooperativa pode ter sua sede fora do Estado. Isso é uma inovação, porque no Unicescope anterior só poderiam apresentar candidatos a bolsas de estudos cooperativas que fossem sediadas no Estado do Rio Grande do Sul. Então, agora, a gente tem a possibilidade de atender empregados e associados de cooperativas que a sede esteja fora do Estado, mas que elas sejam contribuintes ao SESCOP do Rio Grande do Sul, porque elas têm filiais aqui que contribuem para o nosso Estado. Então, esse levantamento é feito na hora de validar, né, os bolsistas propostos. Como é que ficam essas cooperativas de outros estados, então? Elas podem ser beneficiadas desde que elas sejam contribuintes ao SESCOP. Então, esse a premissa básica. Elas têm que ser contribuintes ao SESCOP e estarem regulares. Bom, regularidade a gente busca junto ao sistema cooperativo, e a contribuição a gente busca pelas informações que a gente tem relativas ao nosso sistema de arrecadação. Mas aí a gente abre, então, essa possibilidade que é importante, porque a gente tem tido migrações de cooperativas, nossas cooperativas têm atuado fora do Estado, cooperativas de fora do Estado têm atuado aqui no nosso Estado, não através de matriz, mas através de suas filiais, então a gente consegue resolver essa questão com esse novo normativo. Quais os documentos que as IES devem solicitar do beneficiário? Então, vamos lá. Certificado de regularidade junto ao sistema cooperativo, junto ao OCERGS, né, e ao SESCOP, de modo geral. Aqui a gente vai verificar se a cooperativa está regular. Se ela tiver sede aqui no Estado, a gente já verifica junto a regularidade junto ao OCERGS e ao SESCOP. Se ela tiver sede fora do Estado, a gente vai verificar a regularidade junto ao sistema cooperativo, junto ao OCB, e ver a questão da contribuição para o SESCOP aqui do Estado. Vai continuar existindo a carta de encaminhamento assinada por um representante da cooperativa. No normativo anterior, a gente exigia a assinatura do presidente, quando a gente percebe que isso hoje já não é tão comum. Normalmente, essas cartas podem ser assinadas, então, por representantes da cooperativa, né, desde que isso seja reconhecido lá no Estatuto da Cooperativa ou nos seus regimentos internos. A gente tem essa flexibilização, o que ajuda bastante, né? Uma autodeclaração do candidato de inexistência de outra bolsa de estudo do SESCOP em vigência no período. Isso é uma coisa importante, é um documento novo. Antes, a gente, de alguma forma, deixava essa responsabilidade ou a cargo do SESCOP ou da instituição de ensino, pensando que instrumento uma instituição de ensino tem para verificar, né? Uma circunstância em que o candidato tenha mais de uma bolsa. A instituição de ensino não tem esse poder, não tem essa informação para que ela possa nos oferecer. Então, hoje, a gente criou uma autodeclaração do candidato da inexistência de bolsa de estudo, né, com o SESCOP, né, de outro tipo de bolsa.
porque a gente tem bolsas descentralizadas, a gente tem as bolsas da Scope, a gente tem outras bolsas aí na jogada, então a gente vai ter essa autodeclaração. E a comprovação de graduação do candidato à bolsa de estudos. Isso é uma coisa importante, a gente sabe que uma instituição de ensino tem a possibilidade de abrir um curso de pós-graduação e aceitar alunos que não tenham a graduação completa. Lá no regimento da instituição pode prever isso, mas para efeito de concessão de bolsa, nós só concederemos bolsa para alunos com graduação completa no momento de se matricular no curso de pós-graduação dentro do Unisescope+. Então, essa outra possibilidade fica a cargo da instituição de ensino e ela trata da maneira que for melhor para ela, mas para a bolsa tem que ter o curso superior. Quando a instituição de ensino for apresentar o seu plano pedagógico de curso, que é uma exigência que vai estar prevista lá nos editais, a gente precisa que essa informação, que esse plano que contém os objetivos desse curso, que contém a modalidade, se é presencial ou à distância, e tem que fazer uma opção, ou ele é presencial ou ele é à distância. Tá? A opção híbrido aqui não vai existir. Tá? Existe a possibilidade de, no curso presencial, ter disciplinas à distância. Inclusive, o MEC valoriza isso, tá tudo correto, vai poder existir isso. Agora, na modalidade, vai ter que escolher. Ela é presencial, com um determinado percentual de disciplinas presenciais e uma parte à distância, ou ele é à distância. Então, essa é uma necessidade. Se presencial, então, vai ter que ter o percentual a ser realizado à distância para a gente conhecer, para ver se se enquadra naquilo que a gente pode considerar como presencial. Nesse plano pedagógico vai ter que ter o número de vagas para alunos bolsistas, tá? Não o número de vagas total do curso, mas sim o número de vagas para bolsistas, que não vai poder exceder a 40. E lá nos editais vocês vão perceber que também tem um número mínimo, né? Que se eu não estou enganado, depois a gente vai ver ali, mas é 20 no mínimo, né? E 40 no máximo. Então, a gente traz aqui só a questão do máximo, e não é o número máximo de participantes no curso. A instituição de ensino pode se dar ao direito de ter um número maior de 40 participantes, mas para efeito de bolsistas, 40 é o máximo. O período de realização do curso definido pela instituição, a carga horária, que vocês vão ver nos nossos editais, que não pode ser inferior a 360 horas, tá? Isso se mantém como a gente tinha no modelo anterior. Um elemento novo aqui no plano que a gente vai solicitar é o perfil dos professores. Vocês vão entender por quê, porque o edital depois ele tem uma questão específica sobre o perfil dos professores. Antes a gente não solicitava, então agora a gente está solicitando que venha o plano com as disciplinas e o perfil dos professores, porque isso vai pontuar lá na hora da gente avaliar conforme os nossos editais. A gente vai precisar também que venha isso. Retornamos? A Paola está me ouvindo? Acho que agora voltou, Hélio. Pode repetir essa parte da Voltou? exposição. Obrigado. Então, eu estava falando do perfil dos professores, que é importante, e o título e as ementas das disciplinas também é importante, porque esses títulos e essas ementas é que vão nos ajudar a fazer a avaliação do curso em relação à adequação dele àquelas linhas de pesquisa, aquelas questões que nos interessam quanto ao tipo de abordagem que o curso vai ter. A cidade de realização do curso é importante, seja ele presencial ou à distância, é uma informação importante, ou seja, qual é o campus, qual é a instituição, qual localidade que ele vai estar amparado. O público-alvo, qual é o público que a instituição de ensino identifica como público-alvo desse curso, né? E o investimento total e por aluno. Então, se o curso prevê 40 participantes,
né, qual o custo total e qual o custo por aluno, e nos editais vocês vão conhecerem os limites que a gente tem no edital. O edital vai informar esse limite. Bom, então, aqui um ponto de atenção. As instituições de ensino superior beneficiadas com bolsa do Unicescope deverá atender o edital de cadastramento de pessoas jurídicas para prestação de serviço de instrutoria. O que é isto? A gente tem um edital para cadastramento de prestadores de serviços de instrutoria. A gente precisa que as instituições de ensino, para apresentar seus projetos, para responder ao nosso edital corretamente do Unicescope, que elas também atendam ao nosso edital de cadastramento de pessoas jurídicas. O que esse edital de cadastramento de pessoas jurídicas exige? Basicamente, informações sobre a regularidade, o ato constitutivo, são informações relativamente simples que a maioria das instituições de ensino tem à mão, né? E boa parte delas que hoje trabalham conosco no Unicescope e já tem parceria conosco, elas já estão no nosso cadastro de prestadores de serviço, que a gente costuma chamar de GDH, tá? O nome mais simplificado é o GDH, mas na verdade é o nosso edital de cadastramento de pessoas jurídicas, que é um outro edital que ele está sendo remodelado e ele vai ser publicado novamente dia 9 de dezembro. Então, dia 9 de dezembro, a gente vai publicar o nosso novo edital de pessoas jurídicas para prestação de serviços de instrutoria, e todas as instituições de ensino que quiserem apresentar os projetos dentro do Unicescope+, vão ter que pensar também em estar cadastradas lá no nosso edital. Esse novo sistema de cadastro, quem responde por ele é a Simone, ele está aqui o nosso endereço de contato, tá? É suportecadastro@sescopers.com.br, e ele vai ser publicado agora dia 9, o novo edital. Então, aqueles que não estão cadastrados não precisam correr agora, porque em 9 de setembro terá um novo edital, então já respondam ao novo edital. Mas é relativamente simples, é bem tranquilo. Bom, Paola, agora a gente entra na questão técnica dos nossos editais. Os participantes aqui fiquem à vontade para colocar suas dúvidas no chat, e no final a gente vai buscar aquilo que apareceu de dúvida no chat e vai abrir também um tempo. Ser tranquilo. Então tá, eu convido a todos, né, que fizeram parte da elaboração desses editais, podem contribuir à medida do que eu for falando aqui, também trazendo as novidades. Tudo que o Hélio apresentou até o momento faz parte da resolução que orienta esses editais. Então, a resolução é a base, que vai estar também disponível no site para vocês, para consulta. E aqui os editais a gente vai ter, então, por períodos, né, que vão ser abertos e que pode ter algumas modificações de acordo, né, com o contexto, com os temas de interesse do Sescope, com alguns direcionamentos específicos que a gente possa ter. Aqui vocês estão vendo um novo contato do Unicescope, né? Então é um e-mail geral que vocês podem direcionar as dúvidas de vocês, depois do processo de prestação de contas, onde a gente vai dar todo o suporte necessário. Eu sei que às vezes a gente falando aqui na live as informações, né? Muita coisa que vem nova, algumas coisas que vocês já conheciam, e às vezes as dúvidas podem surgir depois. Então, por favor, sinta-se à vontade para mandar qualquer dúvida através desse e-mail. Esse e-mail, quem vai responder diretamente para vocês é o Arthur. Eu vou pedir para ele dar um oizinho aqui com relação ao processo de submissão. É o Arthur que vai acompanhar vocês na submissão de propostas, mas depois do processo de submissão para a parte de aprovação e também prestação de contas, quem vai acompanhar vocês é a Rosângela, que muitos de vocês já conhecem. Também peço para a Rosângela dar um oizinho para vocês aqui. E essas duas pessoas vão estar em contato com vocês. Boa tarde, Rosângela, tudo bem? Então, essas duas pessoas vão ser todo o suporte de vocês durante essa jornada que a gente tiver, tanto da parte de submissão, quanto a parte depois de aprovação e prestação de contas. Vocês vão ver que aqui eu não vou detalhar tanto esse âmbito da prestação de contas, porque ela ocorre da mesma maneira, do mesmo fluxo que vocês conheceram, com algumas considerações ali sobre o prazo, mas as entregas ainda continuam trimestral para prestação de contas, para que a gente consiga ir fazendo os pagamentos para vocês. Mas agora a gente vai focar principalmente nas mudanças que a gente teve, que são refletidas no edital. A primeira questão que eu trago aqui para vocês, né, é que ao submeter a proposta do plano pedagógico,
para o Sescope, não quer dizer que automaticamente a gente já tem a obrigação de efetuar essa concessão de bolsas. O processo de submissão e habilitação são necessários para que a gente tenha essa concessão. Então, todos vocês têm que submeter e estarem cadastrados nesse sistema que o Hélio falou. Lembrando que a gente tinha, né, um antigo GDH, ele vai passar por uma modificação e a gente vai precisar que mesmo aquelas instituições que já tiveram cadastro realizem um novo cadastro para que a gente consiga ter vocês habilitados para a submissão da proposta. Então, a gente passa a ter uma nova etapa, que é essa etapa de análise, que eu vou comentar um pouquinho mais para frente para vocês. No presencial, quem que pode submeter a proposta de cursos? Então, são instituições de ensino superior que estão sediadas no Rio Grande do Sul. Então, a sede precisa ser no Rio Grande do Sul para submeter a proposta de um curso presencial. Tem que estar devidamente cadastrada, credenciada no Ministério da Educação como uma instituição de ensino superior. Tem que ser detentora, né, do cadastro aprovado no cadastro de prestador de serviço do Sescope Rio Grande do Sul, que era o que a gente estava comentando anteriormente. E os cursos que são submetidos para análise têm que ser no mínimo de 360 horas, considerado pós-graduação, nível de especialização. Agora, se a gente for falar da questão dos cursos, né, presenciais, eles somente são aqueles, Paula, que tem 100% das nossas disciplinas presencial? Não. Seguindo a orientação do próprio MEC, a gente pode ter uma porcentagem do nosso curso que é ofertada de forma à distância, tanto síncrona quanto assíncrona aqui. O importante é que no plano pedagógico dessa instituição que está submetendo uma proposta presencial seja indicado. Olha, nós temos 30% dessa pós-graduação que está sendo oferecida assíncrona, síncrona, numa modalidade de distância, para que a gente possa contemplar isso, né, nas análises e verificações que a gente vai fazer. Então, vamos dizer que a gente queira aqui, fazendo uma simulação, um plano pedagógico, que o processo de bancas, que pode ter ou não dentro de uma instituição, seja de forma online, eu vou contemplar essa disciplina, esse momento de forma online e vou considerar ele como à distância. Então, mesmo a proposta presencial tem essa possibilidade. Mas caso a instituição de ensino deseje, né, vou fazer 100% presencial, a gente quer manter todo o curso no presencial? Pode? Pode, tá? 100% de presencialidade nesse caso, então não tem problema com relação a isso. E no EAD, para a gente submeter, né, como foi dito, isso é uma novidade, a proposta pedagógica ser na modalidade EAD, e para isso a gente tira a questão da instituição de ensino superior ser sediada aqui no Rio Grande do Sul. Então, ela pode ser de outros lugares, de outros estados. Importante dizer, assim como o Hélio ressaltou para vocês, que o número de bolsas ofertadas por curso é de no máximo 40, mas não quer dizer que a gente não possa ter mais vagas no curso. O que é indicado é o número de bolsas que o Sescope Rio Grande do Sul vai oferecer através dessa especialização. Então, vamos dizer que a gente tem aqui uma proposta pedagógica de um curso EAD dentro das áreas temáticas que a gente determinou e que a gente coloque 40 bolsas, mas que a gente tem a possibilidade de ser 100 vagas, não tem problema com relação a isso. Da mesma forma que o presencial, precisa estar cadastrado no Ministério da Educação, precisa ter o cadastro de prestador de serviço aprovado no Sescope Rio Grande do Sul e também tem que ter um curso, né, com carga horária mínima de 360 horas para que a gente possa fazer essa submissão. Com relação ao requisito do trabalho de conclusão de curso, é obrigatório que o plano pedagógico do curso preveja o trabalho de conclusão de curso. Esse trabalho de conclusão de curso pode ser de diferentes modalidades. Pode ser projeto, pode ser relatório, pode ser artigo científico. A instituição de ensino ela tem autonomia para decidir o modelo do trabalho de conclusão de curso. A única solicitação é que isso se torne obrigatório. Por quê? Porque nós, do Sistema OSERGS, entendemos que, em função da bolsa, tem que ter uma entrega, uma devolutiva desse aluno, desse cooperado, desse colaborador da cooperativa para a sua cooperativa onde ele foi beneficiado, ou, inclusive, para o sistema, não necessariamente restrito à sua cooperativa. Então, o trabalho de conclusão de curso é um elemento obrigatório, mas o modelo de entrega, se é em dupla, se é individual, enfim, como a instituição de ensino indicar dentro do seu plano pedagógico do curso.
Trazendo agora os valores que a gente comentou. Acho que antes de falar precisamente nos valores, é importante a gente falar todo o fluxo que foi realizado e levantado. A gente pegou, juntamente com o Arthur, que, né, nos auxiliou nessa parte, levantou dentro do Rio Grande do Sul, dentro das instituições que estão aqui hoje com a gente, qual era o valor de oferta dos cursos de pós-graduação, segregando em cursos presenciais e também cursos à distância. E com isso, a gente fez uma nova média de valores, tá? Na média de valores que a gente verificou dos cursos presenciais, a gente vê o valor de R$ 17.120. Então, a nossa bolsa vai até esse limite, tá? Então, ela se limitará a 70% do valor do curso. Vamos dizer que a nossa instituição de ensino oferte a R$ 15.000. Então, 70% de 15 mil. Se por acaso for maior do que esse valor, né? O máximo que a gente vai pagar, independente se isso represente 60%, 40%, é 17.120. Então, o valor máximo é 17.120 de uma bolsa paga aqui pelo Unicescope, mas representa, né, no máximo 70% do valor colocado para o mercado daquela pós-graduação. Então, vocês veem uma mudança aqui significativa nesse valor de mercado que a gente está colocando hoje nesse novo edital. E aqui é presente no edital. E, claro, deve considerar toda a questão de matrícula, crédito, trabalho de conclusão de curso. É o valor do curso como um todo, tá? No que tange aos cursos EAD, esse valor é um pouco mais baixo. Então, o valor limite que nós temos de responsabilidade do Sescope Rio Grande do Sul é de 8.300, né? Claro, se a instituição de ensino cobrar menos, a gente responde por 70% desse valor que a instituição cobra, mas nunca superior a 8.300. Então, esses dois valores que estão ali são os limites de valores de bolsa que a gente pode pagar, mas sempre tendo como referencial o valor que a instituição cobra e daí 70% referente a isso, certo? Novamente, assim como no presencial, aqui quando a gente fala no EAD, esse valor contempla valores de matrícula, créditos e também o próprio trabalho de conclusão de curso dos nossos alunos, tá? E uma coisa importante aqui, né, essa atenção que a gente traz para vocês, a extinção do limite de bolsas por número de associados. Por vezes, a gente acompanhava algumas instituições de ensino que poderiam ter turmas maiores se esse limite que a gente tinha antigamente do número de associados e bolsas fosse retirado. A gente entende que cada vez mais a gente está indo para uma linha dos in-companies, né? Então, entendemos essa necessidade, mas também é um requisito, depois da avaliação ali, do processo de avaliação, a gente entender como todas as cooperativas da região são beneficiadas por aquela pós. Então, não existe esse limite mais estipulado por número de cooperados. Mas a instituição de ensino deve justificar, né, por que mais de uma instituição pode ser beneficiada pelo Unicescope, ou porque essa decisão, então, num ramo mais específico, ou de algumas cooperativas mais específicas para a oferta dessa pós-graduação. E aqui trazendo, então, essa novidade. A gente tem como característica do Unicescope, lá desde 2006, a questão do foco ser em gestão de cooperativas. O nome das especializações não precisa ser alterado, ele pode permanecer em gestão de cooperativas. Mas o que a gente pede é para que agora as instituições de ensino se atentem às temáticas de interesse e às ênfases de interesse, que pode ou não alterar o título das especializações de vocês. Mas a gente trouxe aqui para vocês 4 temáticas que hoje são o nosso interesse e que a gente gostaria muito de receber as submissões dos planos pedagógicos de vocês. Então, a primeira temática que eu apresento para vocês é a parte de ESG e sustentabilidade, e eu trouxe aqui algumas ênfases que são provenientes, inclusive, né, das instituições que a gente já analisou e que tem cursos nessa área. Então, ESG e princípios estratégicos e cultura, ESG e sustentabilidade corporativa, fundamentos de ESG, sustentabilidade nos negócios, gestão em ESG, diagnóstico e mensuração, gestão em ESG ambiental, social e governança, ESG e gestão estratégica da sustentabilidade, desenvolvimento sustentável e sustentabilidade nos negócios. O que se espera com essas temáticas e ênfases que a gente está apresentando? Que quando vocês submeterem os planos pedagógicos, a gente perceba, dentro das disciplinas, dentro das ementas, esse direcionamento. Então, por isso, como que o Hélio trouxe para vocês, é importante, quando vocês submeterem o plano pedagógico, a gente receber o nome da disciplina e receber também ali, né, a questão
da descrição, né, da ementa dos conteúdos que serão tratados, para que a gente veja essa adequação. Não é só no nome da especialização, mas sim um reflexo no próprio conteúdo que vai ser ministrado para os alunos. Outra temática e ênfase que a gente também está solicitando é a parte de compliance. Compliance, gestão de risco e compliance e integridade corporativa. Então, o nosso interesse é fomentar cada vez mais que as cooperativas, né, tenham essa questão do compliance e gestão de riscos, tanto que a gente tem vários programas dentro do sistema OCERGS que estão sendo oferecidos para cooperativas. A gente sabe que essa é uma demanda cada vez mais frequente das cooperativas, e agora a gente pede para instituições de ensino, né, estarem abertas para esse tipo de capacitação, formação, junto com os cooperados e colaboradores de cooperativa. A outra temática e ênfase que nós temos é a parte de finanças, gestão financeira de cooperativas e finanças corporativas, né, com ênfase em cooperativas. Então, aqui a gente quer trazer esses aspectos de finanças para dentro das cooperativas, principalmente porque a gente sabe, a partir dos nossos diagnósticos, dentre eles, o desempenho que a gente tem acompanhado das nossas cooperativas, que muitas apresentam deficiência, lacunas na área financeira. E a gente precisa apoiar essas cooperativas. Então, essa é uma solicitação também de temáticas de formação. E, por fim, a área de marketing, né? Então, comunicação, vocês todos sabem, a gente vem falando muito sobre isso dentro da própria academia, o quanto as cooperativas são deficientes, de certa forma, em comunicar tudo o que elas fazem. Então, a gente precisa trazer esse aspecto também para as nossas formações, e por isso a gente trouxe como ênfase gestão em negócios e marketing, gestão empresarial e marketing, marketing branding, comunicação estratégica e branding, e também marketing estratégico. Lembrando, essas aqui são ênfases que nós procuramos, temáticas que nós procuramos. Não necessariamente precisam ser os nomes das especializações de vocês. Isso a instituição do ensino tem total autonomia para definir. Mas a gente precisa, dentro do plano pedagógico, localizar e entender esse direcionamento que a instituição do ensino está tomando por uma das temáticas. E vocês vão verificar que a instituição do ensino ela pode submeter mais de uma proposta, desde que sejam em temáticas diferentes, tá? Então, pode ser que a minha instituição de ensino tenha expertise em 2 temáticas distintas e eu consigo fazer essa proposta também. Como é que vai funcionar o processo de avaliação? Que eu disse para vocês que só a submissão já não é mais a garantia, né, da oferta de recursos. A gente precisa passar por um processo de avaliação, que vai constituir a partir de um comitê, que ele vai ser formado a partir de uma portaria específica. Então, vamos ter representantes tanto da Scope quanto da área finalística, né, do desenvolvimento cooperativista, que vão compor junto esse comitê de avaliação. A gente vai analisar essas propostas que foram enviadas através de critérios que eu vou mostrar para vocês. A gente vai divulgar o processo preliminar ali, se foi aprovado ou se não foi aprovado a submissão daquele projeto. Se não foi aprovado, ainda dá tempo, né, de uma reavaliação e uma submissão de novo para que a gente consiga avaliar, e depois a avaliação final e divulgação desse resultado pelo comitê. Lembrando que esse processo de submissão, ele é aberto durante todo o período do ano que vem. Então, a instituição de ensino ela pode mandar a qualquer momento. Claro que a gente tem um limite, que é o orçamento, que depois eu vou falar sobre isso com vocês. Então, há uma limitação com relação ao orçamento. O que a gente vai contemplar na nossa análise? Bom, a gente vai contemplar o projeto pedagógico do curso, analisando a proposta que foi enviada pela instituição de ensino, o alinhamento com as temáticas do cooperativismo e o mérito e a viabilidade da proposta técnica e financeira, que, né, tem relação ali, inclusive, com a análise de onde é que eu estou sediado e ofertando aquela pós-graduação. Aqui a gente traz para vocês alguns critérios que são classificatórios, né? Então, o cumprimento dos requisitos do plano pedagógico do curso, que foram aqueles que o Hélio mostrou para vocês, que estão dentro da resolução como obrigatório de serem apresentados. A estrutura curricular, disciplinas e referencial teóricos alinhados com a temática do cooperativismo. Então, a gente vai verificar se ali a estrutura curricular ela está direcionada para o cooperativismo. Então, não adianta a gente pegar um plano pedagógico já existente, puro, que é ofertado por uma organização com finalidade lucrativa e mandar tal qual para a submissão. Eu tenho que fazer uma adequação para o cooperativismo, inclusive trazendo disciplinas próprias que são esperadas para o cooperativismo e também o referencial bibliográfico adequado. Estrutura curricular e disciplinas e referencial teórico bibliográfico
condizente com o Plano Gaúcho de Desenvolvimento para o Cooperativismo, que é o RSCOP 150 Bi, né? Dentro dessas 4 temáticas ali que a gente trouxe para vocês, é um reflexo do RSCOP 150 Bi, e vocês podem, na justificativa que vocês escreverem, inclusive, utilizar as informações desse site, né, que a gente disponibilizou para vocês ali no chat, que já traz algumas informações, mas estando direcionados nas temáticas e ênfases colocadas no edital, vocês já estão, né, alinhados com o nosso RSCOP 150 Bi. E a estrutura curricular de disciplinas e referências clássicas e atuais articuladas na temática da proposta. Então, a gente entender que houve uma preocupação da instituição de ensino em trazer temáticas atuais, em trazer tanto referências que são esperadas, clássicas do cooperativismo, quanto atuais que a gente vem acompanhando em função das mudanças no mercado e também mudanças na própria academia. Aqui a gente traz como serão avaliados, né? Então, o corpo docente com no mínimo 1 ano de experiência no cooperativismo. A gente não pede para que todos sejam, mas quanto mais a gente tiver essa proporção de docentes que entendam cooperativismo, melhor. Afinal de contas, vocês sabem que as nossas entidades são singulares e que a gente precisa saber que os professores, né, são guardiões das nossas singularidades, vamos dizer assim. Então, isso vai ser analisado. A questão de publicações na temática do cooperativismo, não é necessário que todos os professores tenham publicações vinculadas ao cooperativismo, mas quanto mais tiver, melhor é. E região de abrangência contemplada pela IES. Então, aqui é interessante que a gente consiga verificar uma lacuna, né, de uma oferta de pós-graduação naquela região e como essa instituição de ensino vai suprir essa demanda, para que a gente tenha aí um alinhamento também, né, entre oferta e demanda que a gente quer. Como o Hélio trouxe para a gente, existe uma necessidade de que as nossas turmas não tenham números menores do que 20 alunos participando. Então, dentro do esforço necessário, a gente precisa entender que aquela região tem capacidade de absorver uma turma de pós-graduação e de especialização. E isso vai estar dentro ali das propostas que são necessárias e requisitadas, tá? Então, atenção, né? Aqui a gente sempre traz esse aspecto para vocês, que é necessário apresentar uma proposta do curso, o histórico da IES, com destaque para a relevância e impacto regional e micro-regional da formação dos profissionais, explicitando o perfil do egresso previsto e a caracterização da demanda das cooperativas a serem atendidas, incluindo o público-alvo, de modo a demonstrar um alinhamento entre os objetivos do curso, estrutura curricular, perfil de profissionais e as demandas da região. Se eu estou numa região que eu vou oferecer uma pós-graduação que tem cooperativas mais vinculadas ao agropecuário, eu vou trazer essa temática do agropecuário mais forte para dentro do meu plano pedagógico. Então, a gente quer que tenha essa personalização com a região onde a instituição de ensino está inserida ou está ofertando aquele curso. Claro, isso aqui é uma questão dos cursos oferecidos na modalidade presencial. Na modalidade EAD, vocês vão ver que não tem essa observação aqui para trazer esse aspecto, né? E aqui, também trazendo, né, corpo docente com... esse aqui eu já trouxe para vocês, que também é a questão do EAD. O que muda aqui é que no EAD tem mais um critério a ser analisado do corpo docente. Além da questão da experiência do cooperativismo e também da pesquisa, a gente vai analisar essa questão de comprovada experiência no EAD, né, de professores que estão previstos ali para fazer parte daquela grade curricular que já tem experiência, e que reflitam isso. Importante, aqui, a não ser essa questão do à distância, todos os outros a gente bota quanto mais melhor for apresentado, tá? Não foi definido um número mínimo nesse momento, porque a gente também precisa conhecer um pouco mais das instituições de ensino de vocês, e por isso está presente no edital, para que no próximo edital a gente consiga, né, fazer um ponto de corte. E aqui é interessante a gente trazer, então, que na verdade as instituições de ensino superior não competem uma com a outra. Em nenhum momento vocês estão competindo uma com a outra. O que existe aqui é que a gente tem um orçamento limitado. Então, a gente pede para que as instituições de ensino, quanto antes submeterem as suas propostas, antes a gente começa esse processo de avaliação. E uma vez aprovado aquela proposta que foi enviada, já vai reduzindo a possibilidade de orçamento que a gente tem para esse edital. Nesse edital, vinculado a 2024, a gente previu 6 pós-graduações em nível do lato sensu na modalidade presencial e 2 pós-graduações lato sensu na modalidade EAD. Claro, isso pode ser feito um ajuste na reformulação do orçamento e um novo edital?
Sim, mas para esse edital específico, a gente está trabalhando com essa sinalização. 6 pós-graduações novas em presencial e 2 em EAD. E aí, cabe às instituições de ensino, né, se prepararem para submeter as suas propostas, a gente já receber essas propostas, passar pelo processo de aprovação, para que o quanto antes vocês consigam divulgar nas regiões ou divulgar de forma EAD e ser, né, contemplado com esses valores e a gente iniciar esse processo de formação, que no fundo é isso que nós queremos, né, como um todo. É ver lá na ponta o esforço que está sendo feito, tanto pelo sistema OCERG quanto pelas instituições de ensino superior, refletindo na formação dos nossos cooperados e colaboradores de cooperativa. Então, de forma geral, essa é a apresentação que a gente tinha para fazer para vocês, da resolução e do edital. Claro que a gente vai divulgar a partir do dia 6 no nosso site, e daí vocês vão poder ter mais informações, e qualquer dúvida que surgir nessa leitura, vocês também podem trazer para nós. A gente vai verificar agora ali, eu vou pedir a ajuda da Rafaela para ir ler no chat algumas dúvidas que vão surgindo, e a gente vai passando para vocês também. Paola, aqui já temos uma pergunta, tá? Do Roberto Moraes. Ele pergunta se a instituição de ensino superior que tem curso em andamento pode apresentar proposta para 2024. Sim, pode apresentar proposta, né, de acordo com a limitação de áreas temáticas. Então, no máximo, uma proposta por área temática. É importante, Paula, comentar que aquela limitação que existia anteriormente de um curso por instituição de ensino e não acontecer 2 cursos concomitantes não existe mais. Se uma instituição de ensino tem uma abrangência maior ou tem vários campos, é natural que ela apresente, né, seus projetos, desde que dentro um por área temática. Aqui nós temos uma outra pergunta, tá? Não sei, Roberto, se a gente respondeu, mas aqui nós temos uma pergunta do Henrique. Ele fala: olá, excelentes alterações. Minha internet falhou justamente no momento em que se comentou sobre os projetos de especialização que foram apresentados em setembro de 2023. Vamos adequar ao novo regulamento? Devemos reenviar? Ótima pergunta, Henrique. Sim, vocês devem readequar ao novo regulamento, até mesmo porque vocês viram ali que houve mudança dos valores propostos, né? Então, vocês vão readequar, fazer esse ajuste na temática que vocês acharem que dá para dar mais ênfase no curso de vocês, pela expertise da instituição de ensino, e ressubmeter. Claro, como vocês já têm desenhado essa pós-graduação, provavelmente a ressubmissão de vocês é muito mais rápida para que vocês possam já fazer esse novo encaminhamento, mas será necessário sim. Aqui nós temos também uma pergunta da Daisy. Podemos oferecer na modalidade in company dentro de uma cooperativa em específico? Ótima pergunta. Sim, é possível. Mas lembra daquele critério que tem ali, o último, que era a parte de desenvolvimento regional, das cooperativas, da justificativa? Isso tem que estar muito bem explicado. Por que seria ofertado de forma in company e não aberto para outras instituições da região, para outras cooperativas, né? No caso da Scope, até dando como experiência, a gente geralmente faz assim, 50% das vagas são direcionadas diretamente para uma instituição ou para uma cooperativa que solicita, mas as outras 50% venha contemplar outras cooperativas da região. Então, precisa ser justificado, principalmente por esse impacto regional que é avaliado na proposta. Mas nada impede, tá bom? Aqui não temos mais nenhuma dúvida no chat. Não sei também se alguém tiver alguma dúvida pontual, pode abrir o microfone. Lembrando que a gente tem um endereço, poderia colocar ele na tela de novo, Paulo? O endereço do Unicescope para dúvidas. Vou aqui para vocês. Já anotem aí. E também, se puder, Arthur, coloca no chat para gente, que daí já fica ali disponível para vocês copiarem e colarem. Aqui. Eu vi que tinha uma pergunta da professora Josefina também surgindo ali na tela. Rafa, se você quiser ler. Sim. O prazo limite para a submissão dos projetos para 2024 ficou para quando? Importante. Claro, eles precisam ser submetidos até o processo de reformulação. Então, geralmente ocorre dia 30 de junho. Mas, durante esse período, a instituição